Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse vídeo nós iremos dar continuidade à leitura do livro A Humildade, do Monsenhor Ascânio Brandão. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição ou em algum card por aqui, para que você possa assisti-lo. Nesse vídeo nós iremos ler o segundo capítulo, chamado Necessidade da Humildade. Eu irei ler primeiramente todo o capítulo e depois irei tecer alguns comentários, especialmente citando a doutrina dos santos, que tanto se exercitaram na humildade e que tanto também tem para nos ensinar a esse respeito. Eu irei projetar e compartilhar com você uma tela para que você possa acompanhar a leitura desse capítulo, que é curto, mas que também é bastante precioso. Vamos lá. Necessidade da humildade. A humildade é necessária absolutamente para se chegar à perfeição. A essência da perfeição é o amor divino, a caridade. Entretanto, como Deus não concede seu divino amor aos orgulhosos, vem a ser a humildade o fundamento, o alicerce e a condição essencial de toda a perfeição cristã. E é nesse sentido que dizem os santos padres ser a humildade a essência da perfeição e sua condição principal. Não se pode construir sem alicerce. Quereis elevar bem alto o edifício da perfeição? Pergunta Santo Agostinho. Pensai, antes de mais nada, em cavar bem fundo os alicerces da humildade. A primeira virtude dos cristãos é a humildade, afirma São Jerônimo. Prima virtus Christianorum humilitas. Deus só dá sua graça aos humildes. Humilibus autem dat gratiam, diz o apóstolo. A humildade é, pois, a chave dos tesouros de Deus, e assim, como de nada nos vale um tesouro escondido e trancado, se não temos a chave para o abrir, assim de nada nos valem os tesouros do amor divino e da graça, se não temos a chave da humildade. Nenhuma virtude é mais exaltada na Sagrada Escritura, onde, no dizer de Santo Agostinho, não há página que não contenha pelo menos, em substância, estas palavras: Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humildes. Davi e Golias, Amã e Mardoqueu, o fariseu e o publicano, Madalena, a samaritana, a cananeia, o bom ladrão, eis entre muitos modelos tocantes de lições da humildade nos livros santos. O Antigo Testamento e o Evangelho contêm lições de humildade em cada página, provando-nos ser esta virtude realmente o fundamento da perfeição e a chave dos tesouros da graça, a virtude absolutamente necessária a todo cristão. Terminamos aqui, então, a leitura desse capítulo, é bastante curto, e agora nós vamos tecer alguns comentários sobre a virtude da humildade. Para alcançar a santidade, a humildade é mais do que necessária. Todos os santos viveram esta virtude em um alto grau. Eles não foram apenas humildes, mas humílimos. Foram humildes em um grau bastante elevado. E Santo Agostinho, ele diz que, para se alcançar a santidade, nós temos 3 coisas que precisamos ter para ser santos, para chegar à santidade. Em primeiro lugar, a humildade. Depois, a humildade. E em terceiro lugar, a humildade. Então, a humildade é necessária. Antes, no decorrer do processo da santidade e no final. Em todo tempo, a humildade. Esta virtude é a virtude fundamental. E Santo Agostinho também nos diz: não há caminho mais excelente do que o amor, mas por ele só podem transitar os humildes. Como nós vimos na própria leitura do Monsenhor Ascânio Brandão, a caridade é o mais excelente de todos os dons de Deus, é a mais excelente de todas as virtudes. No entanto, nós só atingimos a humildade, nós só atingimos a caridade e nós só chegamos à excelência da caridade se nós tivermos o amor. O próprio São Paulo, quando ele fala dos dons,
ele fala na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, né? No final do capítulo 12, depois de ter falado sobre todos os dons, ele diz assim, vou pegar aqui, aspirai aos dons mais elevados, e vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E aí então ele começa a falar sobre a caridade. Se eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, mas não tivesse o amor, eu seria como um bronze que soa, um símbolo que retine. E assim por diante, ele continua, né? Aspirai aos dons mais elevados e vou ainda indicar-vos um caminho incomparavelmente superior. E aí o que o Santo Agostinho está nos dizendo aqui? Não há caminho mais excelente do que o caminho do amor. E aí São Paulo ele vai falar, olha, por enquanto, atualmente permanecem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Das três virtudes mais excelentes, que são as três virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade está no topo. E é a única que vai permanecer no céu. No céu não vai haver fé. Fé é uma realidade desta terra. Santa Teresinha dizia, né? Eu só tenho esta vida para viver de fé. No céu não vai haver esperança, porque a esperança é o desejo de possuir a eternidade, de possuir Deus. E no céu nós já o teremos como herança. Então não vai haver mais esperança, não vai haver mais o que esperar, porque nós já estaremos na posse. Mas a caridade, ela ainda permanecerá. Mas, então, nesse caminho desta virtude que é a mais excelente, que é a caridade, nós só podemos transitar por ele se nós formos humildes. Somente através da humildade é que nós podemos crescer no amor. Por isso que Santa Teresinha, ela diz uma coisa bem interessante. Com o amor, eu não somente avanço, mas voo. O amor, ele nos faz voar na direção de Deus, mas a base do amor, ele deve ser, de fato, a humildade. Quando se vai construir um grande edifício, é fundamental colocar bem os alicerces. Quanto mais alto for o edifício, mais sólido e mais profundo deve ser a sua estrutura. Nós já vemos muitos relatos de tragédias, de desabamentos de prédios, de imóveis, e então nós vemos o desastre porque provavelmente as suas bases não estavam bem construídas. Então, essa estrutura que não é visível aos olhos, que é a base, que é ali o fundamento, ela é a mais importante. Ela é a que não aparece, mas ela é que sustenta tudo no edifício. Então, sem humildade, não é possível construir o edifício da vida espiritual. E nós não devemos nos esquecer daquilo que nos diz o livro do Provérbios, o contrário disso que eu disse até agora. O orgulho precede a queda. Se a humildade é o que mantém em pé o edifício da vida espiritual, o orgulho é o que faz vir tudo ao chão, é o que faz com que tudo rua, com que tudo possa ruir, né? Com que tudo caia. O orgulho precede a queda. E também, no livro do Eclesiástico, nós podemos ler o seguinte: o início do orgulho num homem é renegar a Deus, pois seu coração se afasta daquele que o criou, porque o princípio de todo pecado é o orgulho. Aquele que nele se compraz está coberto de maldições e acabará sendo por elas derrubado. Eclesiástico, capítulo 10, versículos de 14 a 15. Portanto, como nos ensina o padre Antônio Roio Marim, a humildade é a virtude fundamento, é a virtude cimento. E Santo Agostinho diz-nos também: se queres ser grande, começa por ser pequeno. Olha que interessante, que paradoxo, né? Se queres ser grande, começa por ser pequeno. Quereis elevar bem alto o edifício da perfeição? Pensai antes de mais nada em cavar bem fundo os alicerces da humildade. E o padre Francisco Faus, quando ele comenta a respeito da humildade de São José, ele diz que São José foi um homem muito bem constituído na sua personalidade, no seu caráter. E então ele diz o seguinte: a humildade não é o encolhimento da personalidade, mas
a base da grandeza de todas as virtudes que formam a verdadeira personalidade. Também tem uma frase do C.S. Lewis, que eu citei no outro vídeo, que ele diz, né? Humildade não é pensar menos de si mesmo, não é se menosprezar. Humildade é pensar menos em si mesmo. E quando nós pensamos menos em nós mesmos, nós estamos mais dispostos para servir os outros. E é na medida que nós servimos os outros que nós vamos descobrindo quem verdadeiramente nós somos, nós vamos descobrindo a nossa identidade e revelando a nossa identidade também aos demais, e assim vamos constituindo a nossa personalidade. Pessoas que não estão dispostas a servir são identidades fracas, personalidades vazias, ocas. O padre Miguel Fuentes, no seu livro sobre a humildade, ele diz o seguinte: a humildade não é a mais importante das virtudes, mas sem ela, qualquer outra virtude carece de solidez. Todos os fundamentos da vida espiritual dependem dessa virtude. Além disso, os fundamentos do equilíbrio afetivo e psicológico também dependem do desenvolvimento adequado dessa virtude. Isso aqui é muito interessante, porque a virtude da humildade, ela afeta inclusive no nosso quadro psicológico e inclusive, nesse livro do padre Miguel Fuentes, ele diz que até muitos problemas psiquiátricos, eles poderiam ser evitados se a pessoa começasse, desde a sua mais tenra infância ou em qualquer momento da sua vida, a cultivar a humildade. Então, a humildade nos traz a verdadeira base para nós edificarmos o nosso ser, tanto no âmbito físico, como psicológico, como também espiritual. Então, vejam só, a humildade, ela repercute não só na nossa saúde espiritual, mas também na nossa própria saúde psíquica. Então, ela está na base de tudo isso. O orgulhoso, ele acaba por ficar sozinho, porque o orgulho é a idolatria do próprio eu. E ninguém suporta um orgulhoso. O orgulhoso, ele termina por ficar sozinho, isolado. Ele é alguém que ele se faz autossuficiente e ele acaba afastando do seu entorno todas as pessoas que dele se aproximam. Portanto, a humildade é fundamento para nós. E nós precisamos da humildade, nós necessitamos da humildade, porque sem a humildade nós não podemos ser verdadeiros cristãos. Porque a vida de Cristo é um compêndio de humildade. Toda a vida de Cristo é uma vida humilde. E, na verdade, Cristo se despoja da sua condição divina para assumir a nossa natureza humana. E aqui nós temos uma humildade sem igual, uma humildade sem rival, como nos ensina São Bernardo de Claraval. E no capítulo 2 da carta de São Paulo aos Filipenses, nós podemos ler assim, capítulo 2, versículo 1. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação do amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, conservando o mesmo pensar e o mesmo amor, em uma só alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui nós vemos esta humildade de Cristo, esse despojamento. Em grego nós chamamos esse mistério da vida de Cristo, esse esvaziamento de Cristo, de kenosis. Cristo se esvazia de si mesmo, Cristo se abaixa para assumir a forma humana, para assumir a natureza humana, e ele se faz escravo, ele se faz humilde, ele se faz obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não poderia nos descer mais baixo, como nos ensina também Santa Teresinha, na sua oração para pedir a humildade, ele não poderia descer mais baixo para nos ensinar também a humildade. E depois,
a carta de São Paulo aos Filipenses continua falando da exaltação de Cristo. Ele se abaixa e, por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui então nós temos esse movimento. Jesus, que está na glória do Pai, se abaixa. Ele desce até a nossa natureza humana, ele desce aos nossos pés, ele lava os nossos pés, ele nos serve. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E nas tentações de Jesus, Jesus rejeita do tentador qualquer uso do seu poder para benefício próprio, porque Jesus veio para nos servir. Jesus se recusa ao uso do poder de maneira arbitrária, mas porque ele quer usar desse poder para nos salvar. Então, Jesus desce do céu, sendo como Deus, ele se despoja, ele se abaixa e depois ele é elevado pelo Pai. E ao se elevar, ele nos eleva também. Jesus Cristo desce do céu para se fazer homem. E aqui ele conserta toda a soberba. Por quê? Olha só. O primeiro pecado humano ele foi um pecado de soberba. O ser humano, sendo apenas uma criatura, quis fazer-se como Deus. Deus, sendo quem é, se tornou homem como nós, para elevar o homem até ele, na união com ele, no amor a ele. Então, toda a vida de Jesus é um compêndio de humildade. O beato Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele diz: onde quer que Deus esteja na terra, ele se reveste da humildade. Nós podemos, desde o primeiro momento da concepção de Jesus no ventre de Maria, até o último momento de sua vida nesta terra, nós vemos o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, revestido com o manto da humildade. Santo Agostinho também nos ensina: para que fosse curada a fonte de todas as doenças, o orgulho, o Filho de Deus desceu à terra e fez-se humilde. Ó homem, por que te ensoberbeces? Deus fez-se humilde por teu amor. Então nós devemos olhar para esse exemplo de nosso Senhor e, para sermos autênticos cristãos, necessitamos ser humildes como Ele, que nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós também necessitamos da humildade, porque a humildade é o que mais agrada uma criatura aos olhos de Deus, como o agradou a Virgem Santíssima, quando ela, no seu Magnífica, diz: ele olhou para a humildade de sua serva. Então, o que encantou a Deus em Maria? A sua humildade, o seu esvaziamento de si mesma para estar cheia dele. Maria é plena da graça de Deus. E também, o que agrada a Deus nos santos é também a sua humildade. Santa Teresinha, numa das suas cartas, ela diz, o que agrada a Deus em minha alma é ver-me amar a minha pequenez e a minha pobreza. É que tenho uma confiança cega em sua misericórdia. Os santos, então, também se revestem desta humildade e a vivem em alto grau. Então, os grandes homens e mulheres de Deus, tanto da Sagrada Escritura como da história da Igreja, foram profundamente humildes. Podemos citar aqui apenas alguns: Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales. Santo Tomás de Aquino, que depois de escrever uma obra monumental de teologia, ele, contemplando o mistério de Deus, ele diz: olha, tudo isso que eu escrevi não passa de palha. São Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, São João Paulo II, mais recente, um grande homem reconhecido no mundo inteiro, Santa Teresa de Calcutá, também uma grande mulher dos nossos tempos, revestida de profunda humildade. Eu separei aqui uma frase de Santa Teresa de Calcutá em que ela diz o seguinte: acho que não há quem precise da ajuda e da graça de Deus tanto quanto eu. Às vezes me sinto fraca e impotente. Acho que é por isso que Deus me usa. Por não poder contar com minha própria força, conto com Ele 24 horas por dia. Se o dia tivesse mais horas, eu também precisaria da sua ajuda e graça nessas horas. Olha só, quem reconhece a sua limitação, quem reconhece a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo não desanima.
conta com a graça de Deus, né? Então, a perfeição cristã, a santidade, ela não é obra de mãos humanas, do esforço humano, é fruto da graça de Deus em nós. A santidade não pode, de maneira alguma, confundir-se com uma vaidade ou ser entendida como fruto simplesmente de um trabalho hercúleo que nós realizamos. A santidade é um abrir-se totalmente para a graça de Deus e permitir que Deus seja tudo em nós. É esse esvaziamento, tal como o de Cristo. E isso só é possível reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Pequenez é um outro nome para a humildade. Santa Teresinha gostava de usar sempre esse termo, pequenez. Santa Teresinha, ela aspirava desde criança a ser santa. E ela dizia: eu não apenas quero ser santa, eu quero ser uma grande santa. E depois ainda ela dizia: eu não quero ser uma santa pela metade. Eu escolho tudo que a santidade ela abarcar. Eu não quero ser uma santa pela metade. No entanto, Santa Teresinha também ela olha para si e reconhece a sua limitação, reconhece a sua fraqueza, reconhece a sua impotência. E o que ela faz? Então, ela vive uma espiritualidade de confiança, de abandono nas mãos de Deus. Ela se reconhece pequena, uma espiritualidade de pequenez, mas que ao mesmo tempo diz: olha, eu quero ter um elevador que me eleve até o céu. E o que é esse elevador? Ela diz: são os braços de Jesus. E numa das suas orações, que ela também fez um ato de oferecimento de si mesma como vítima ao amor misericordioso do bom Deus, nesta oração, ela começa da seguinte maneira: ó meu Deus, bem-aventurada Trindade, desejo amar-vos e fazer que vos amem, trabalhar pela glorificação da Santa Igreja, salvando as almas que estão na terra e libertando as que sofrem no purgatório. Desejo cumprir perfeitamente vossa vontade e alcançar o grau de glória que me preparastes em vosso reino. Numa palavra, desejo ser santa, mas sinto minha impotência e peço-vos, ó meu Deus, sede vós mesmo a minha santidade. Então, olha só que beleza, esta abertura da alma para Deus, para que Deus então eleve esta alma pequena, esta alma imperfeita, à estatura da santidade que Ele quer nos dar. E Santa Miriam, de Jesus crucificado, uma outra santa carmelita, ela nos diz o seguinte: sem a humildade, somos cegos. Esta santa aqui, só antes de continuar a leitura, essa santa foi aquela que eu citei no primeiro vídeo, em que ela teve uma visão do céu e do inferno. No céu, o único pecado que ela não viu perdoado foi o orgulho, e no inferno, a única virtude que ela não viu naqueles que estavam lá foi justamente a humildade. Então ela diz assim: sem a humildade, somos cegos, nas trevas, ao passo que com a humildade a alma marcha tanto de noite como de dia. O orgulhoso é como um grão de trigo lançado na água, incha, engorda. E aqui é interessante porque quando ela diz aqui que o orgulhoso é um grão que lançado na água incha, isso tem a ver com a raiz da palavra orgulho em grego. Em grego, orgulho é hybris. E hybris, em português se escreveria, né, parafraseando seria, aliás, transliterando seria Hybris. Hybris ou hybris, porque o H tem esse som inspirado. Então, hybris. Hybris quer dizer um inchaço. A pessoa orgulhosa é uma pessoa que se infla, que se incha, que quer colocar o seu eu acima de tudo. Então, no fundo, o orgulho é uma idolatria do eu, é um inchaço de si mesmo, um inchaço do próprio eu. Então, essa imagem aqui que Santa Miriam de Jesus crucificado ela usa, né? O orgulhoso é como um grão de trigo lançado na água, incha, engorda. Expõe este grão ao sol, ao fogo, seca e queima. O humilde é como grão de trigo atirado no chão. Afunda, se esconde, desaparece, morre, mas deve tornar-se verde no céu. Imite as abelhas,
reúna em todos os lugares o suco da humildade. O mel é doce. A humildade tem gosto de Deus, conhece Deus. Então, somente pela humildade nós conheceremos quem verdadeiramente Deus é e somente pela humildade nós conheceremos quem verdadeiramente nós somos. E um último pensamento é que a humildade ela nos é necessária para nós não desistirmos na vida espiritual e não desistirmos em tudo aquilo que nós começarmos. Por quê? O orgulhoso, quando ele percebe a sua fraqueza, ou quando ele percebe a sua impotência, a sua incapacidade, ele fica irado, ele desiste, ele joga tudo pelo ar. O humilde não. Ele, ao cair, ele pede a Deus que lhe levante e procura se levantar com a graça de Deus. Então, por isso, o humilde sempre reconhece os seus pecados. Ele sempre está recomeçando. Então, o humilde nunca desanima. Ele conta sempre com a graça de Deus. Por isso, ele persevera até o fim. E somente quem perseverar até o fim será salvo. O que não nos deixa perseverar é, de fato, o nosso orgulho, porque nos sentimos desanimados, nos sentimos, assim, incomodados com a nossa própria fraqueza. Então, que esta leitura desse livro sobre a humildade te ajude, sobretudo, a pedir a Deus, a meditar sobre ela, conhecer o que é essa virtude, mas também pedir a Deus essa graça de praticar e de viver esta virtude que é o fundamento de tudo na vida cristã. Não devemos deixar de pedir sempre: Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que esse vídeo tenha te ajudado a aprender um pouco mais sobre esta virtude, sobre a sua necessidade. Nos próximos vídeos nós continuaremos lendo os outros capítulos do livro do Monsenhor Ascânio Brandão e te ajudando também no seu desenvolvimento na vida espiritual. Deus te abençoe.